Boa noite. Prefeitura de Natal anuncia a abertura de 20 novos leitos críticos para pacientes com Covid. Novas medidas de enrijecimento do isolamento social também são anunciadas. No final de semana, a região metropolitana de Natal bateu os 90% de ocupação de leitos críticos para a doença. O índice hoje, aqui no estado, está na faixa de 80%. E você vai ver também, idosos com mais de 90 anos começaram a ser vacinados na capital potiguar. Os imunizantes estão sendo aplicados em 3 drive-thrus e 5 salas de vacinação. E nós vamos falar sobre futebol. Esta semana tem a partida de abertura do Campeonato Potiguar e você vai conferir ao vivo aqui na Band. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. O Band Cidade está no ar. A semana começou com protestos nas principais vias de Natal e Parnamirim. Caminhoneiros e motoristas de aplicativo fizeram uma manifestação contra o aumento dos preços de combustível. O repórter Rafael Lopes tem as informações. A mobilização começou por volta das 10 horas da manhã e travou o trânsito na BR-101. Os motoristas saíram de Parnamirim em direção ao centro de Natal e logo em seguida retornaram ao ponto inicial da mobilização. Os carros e caminhões não chegaram a bloquear a rodovia e eram conduzidos por um carro de som que reforçava as reivindicações da categoria. Eles protestam cobrando preços mais baixos nas bombas de combustíveis. O último reajuste começou a valer na sexta-feira, dia 19, e postos da capital e região metropolitana têm cobrado em média R$ 5,69 pelo litro da gasolina. Natal tem hoje a gasolina mais cara entre as capitais do Nordeste e a terceira do Brasil, segundo a Agência Nacional do Petróleo. A carreata foi seguida por viaturas da Polícia Rodoviária Federal e o secretário de Tributação do Estado, Carlos Eduardo Xavier, prometeu que equipes da secretaria atenderiam inicialmente os motoristas. Muito obrigada pelas informações, Rafael. E olha só, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, convocou a imprensa para anunciar que vai aumentar o número de leitos de UTI lá no hospital de campanha. As medidas vêm após a região metropolitana de Natal ultrapassar no último final de semana a marca de 90% de ocupação nos leitos críticos para a Covid-19. Durante a entrevista coletiva à imprensa, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, anunciou que vai dobrar o número de leitos de UTI no hospital de campanha da cidade. Os atuais 20 leitos passarão a ser 40. Nós estamos entendendo a necessidade de que isso aconteça, porque o fim de semana nós vivemos verdadeiros dias de terror, com as pessoas precisando, necessitando de UTI, passando mal, asfixiadas, com falta de ar, sem ter condições de atender. Então nós vamos instalar, a partir de hoje, mais 20 leitos de UTI disponíveis. Além do anúncio da ampliação do número de leitos, o chefe do Executivo Municipal também comunicou que vai voltar a estender o horário de funcionamento de 10 unidades básicas de saúde. Disse ainda que vai abastecer essas unidades com medicamentos que já são distribuídos nos centros de enfrentamento à Covid, como é o caso da ivermectina. Mesmo sem comprovação de eficácia contra a doença, o prefeito voltou a defender o uso do medicamento como tratamento precoce. Que a grande saída para evitar a propagação e o caos com o coronavírus é a utilização da ivermectina na dosagem recomendada pela população de Natal. O prefeito de Natal também adiantou que deve publicar um decreto com novas medidas restritivas. Uma delas é quanto ao funcionamento de bares e restaurantes, que terá o horário limitado, conforme recomendado pelo governo do estado. Se você trafegar pela cidade de Natal, você vai ver muitos bares, restaurantes, você vai ver muitos locais com aglomeração e com as pessoas, principalmente, sem se protegerem, sem utilizarem as medidas sanitárias recomendadas para evitar o coronavírus. É tanto que o grande aumento de casos que houve recentemente é acometendo adultos jovens. Está mudando o foco da doença. Isso mostra aí a
a taxa de responsabilidade que tem pelo fato a própria sociedade. A preocupação com as aglomerações citada pelo prefeito, ela é pertinente. A semana passada, a gente começou com uma taxa de transmissibilidade da Covid na faixa de 0,5, um índice estadual, e terminamos a semana com mais de 0,70. A leitura feita pelo LAIS, Laboratório de Inteligência na área de saúde, que tem orientado o governo do estado, mostra que no final do ano, durante todas aquelas aglomerações que a gente tanto criticou aqui na mídia, o índice de transmissão da Covid estava acima de 1, ou seja, um índice já preocupante para os parâmetros orientados pela Organização Mundial de Saúde. Então, além de tratamento precoce, acima de tudo isso, se isole, fique em casa, faça a sua parte. E ainda falando sobre a Covid-19, a Prefeitura de Natal começou hoje a vacinar a tão esperada vacinação dos idosos com mais de 90 anos que residem aqui no município. Vamos ver. Seu Joaquim tem 93 anos e estava ansioso para este momento. A documentação para se vacinar já estava separada há praticamente um mês. Ele foi o primeiro da fila para pedestres no ponto de vacinação montado no shopping Via Direta. Para mim é uma alegria muito grande, eu não tinha fé não. Eu não tinha fé dessa vacina não. Chega o dia que ele vacinar. Para mim é o maior prazer da vida. O senhor vai ficar um pouquinho mais tranquilo em relação a essa doença? Mas eu vou continuar de máscara todo tempo, no álcool gel. Vou continuar a mesma coisa. Após a aplicação da dose, o sentimento do filho Jadson era de felicidade e alívio. Muito gratificante ver e saber que ele está um pouco mais protegido. Dona Evani, de 101 anos, e seu Pedro, de 90, também vieram se vacinar logo cedo no drive-thru do Via Direta. Como é que a senhora está se sentindo depois dessa vacina? É uma coisa otimamente. Tá feliz? Estou muito feliz. Ave Maria, estava pedindo a Deus que chegasse o dia. Foi um ano de prisão. Não botava nem o pé da calçada. Idosos com 90 anos ou mais que moram em Natal também podem ser imunizados no drive-thru do Palácio dos Esportes e do ginásio Nélio Dias. Além disso, salas de vacinação estarão abertas nas UBS São João, Nazaré, Pajuçara, Candelária e Vale Dourado. O idoso com 90 anos ou mais deve se dirigir a estes locais com o cartão de vacina e a documentação pessoal em mãos. Além de um documento de identificação que comprove a idade, a Secretaria de Saúde de Natal também está atenta e exigente quanto à apresentação de um comprovante de residência na cidade. É que o número de doses disponíveis e a estimativa de idosos nessa idade são muito próximos. Temos cerca de 2.800 doses em estoque, temos hoje cerca de 2.700 idosos cadastrados no RN Mais Vacina nessa faixa etária. Então é importante lembrar que o idoso ele tem que trazer um documento comprovando que já completou essa idade, ou seja, tem 90 ou mais, e também trazer um comprovante de residência, porque Natal tem apenas doses para aqueles que residem na capital. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os profissionais da saúde que ainda não receberam a segunda dose da Coronavac também podem procurar o serviço neste momento. A gente pede que ele procure entrar em contato com a Secretaria para a gente ver como agendar essa segunda dose deles, né? Sabendo que a gente colocou a fase de segunda dose até a semana passada, pensando exatamente naquele intervalo que a vacina tem que ter para ser estabelecida e completar o seu esquema. Uma vacina tão esperada, e a gente repete o recado do seu Joaquim e seu Evani lá do comecinho da matéria e pede para que todo mundo fique em casa e faça a sua parte até que a imunização chegue plenamente para toda a população. Até porque o estado está em alerta. O Instituto de Medicina Tropical da UFRN confirmou no final de semana a circulação de novas variantes da Covid aqui no Rio Grande do Norte. A pesquisa da UFRN foi realizada por meio do sequenciamento do DNA de 91 amostras do vírus, coletadas em pacientes do Rio Grande do Norte e da Paraíba. As coletas são de dezembro, janeiro e fevereiro, e nelas os pesquisadores encontraram a linhagem P1, identificada inicialmente em Manaus, além da linhagem P2, encontrada no Rio de Janeiro. Nós temos o conhecimento que essas variantes, elas começaram a circular no Brasil
iniciando, obviamente, foi descrita inicialmente em Manaus, mas processos podem ter sido simultâneos em outras localidades, e está na Paraíba, está no Rio Grande do Norte, que foram os locais testados. Mas a doutora Ana Tereza Vasconcelos, que é responsável pela rede chamada Corona Ômica, que é um laboratório que tem apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações, ela está mapeando outros isolados de diversas localidades no Brasil, de maneira que a gente tem um painel completo de como esse vírus está se comportando na população brasileira. É esperado que durante uma pandemia o vírus sofra mutações conforme é transmitido de uma pessoa para outra. Por isso é importante monitorar as alterações. A pergunta essa linhagem, a P1, que é a de Manaus, ou a P2, que é a do Rio de Janeiro, vai levar a maior complicação, a maior agravamento da doença? A gente não sabe ainda. O que a gente sabe é que parece que ela tem uma maior transmissibilidade. Por que a gente está dizendo isso? Por que a gente está dizendo que parece? Porque das amostras que foram sequenciadas de Natal, foram 45, 15 tinham a variante de Manaus. Essa variante também foi encontrada em João Pessoa, em Ingá, que é no interior da Paraíba. Ou seja, você está nos interiores também, alguns interiores já tem, e provavelmente, se é uma variante que ela tem uma maior transmissibilidade, eventualmente ela passa a ser dominante, porque ela passa com mais rapidez de uma pessoa para outra. Com as novas mutações do vírus, os especialistas reforçam a importância das medidas de prevenção, como distanciamento social, higiene das mãos e uso de máscaras. As vacinas, seguramente, elas vão proteger, isso aí nós temos certeza, os dados, todos os estudos realizados mostram a proteção, só que não é 100%. Então a gente tem que ter cuidado em afirmar, porque a vacina ela protege, ela é necessária, porque é isso que vai nos levar ao final, a antecipar o fim dessa pandemia. A gente não sabe se elas protegem no mesmo nível do qual ela foi testada. Então, a gente precisa examinar agora, com a identificação das variantes circulantes, se as pessoas vacinadas podem também adoecer, ou se adoecem menos. O importante é o comportamento individual. Então, o cuidado com relação ao uso de máscara, o cuidado com as mãos, o cuidado com o distanciamento. A pesquisa foi financiada pelos Ministérios da Ciência e da Educação, com a colaboração de pesquisadores da UFRN, da UFPB e do Laboratório Nacional de Computação Científica. E a gente confere agora a previsão do tempo para amanhã em parte da região Nordeste. As informações são da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. As imagens de satélite desta segunda-feira mostram a atuação da zona de convergência intertropical, que deixa o céu bem carregado nas áreas mais ao norte do Brasil, inclusive em áreas do nordeste do país, no estado do Maranhão. Está chovendo de forma bem volumosa e ainda tem bastante chuva para cair nesses próximos dias. Em São Luís, a terça será um dia com chuva forte, mas o sol consegue aparecer em alguns momentos e aí a máxima alcança os 30 graus. Em Teresina também tem previsão para algumas pancadas de chuva nesses próximos dias e a máxima prevista para amanhã é de 31 graus. Em Natal, por enquanto, chuva bem isolada e amanhã vai fazer 30 graus. Em Recife também só tem previsão para no máximo chuva isolada. O dia vai começar com 24 graus e à tarde vai fazer 31 graus. O Band Cidade vai agora para um breve intervalo. A gente volta em um minuto. De volta com o Band Cidade. Agora tem um recado para você que está em casa. É sobre o Esporte Clube, onde viver é mais que morar. Você vai conhecer o maior e mais completo bairro planejado de toda a região metropolitana. É área de lazer completa, terminal rodoviário, supermercado, farmácia, lotérica e até um Pague Fácil do Banco do Brasil. E uma notícia em primeira mão: o lançamento das casas modelo 2021. São casas com área gourmet, suíte, área de lazer. Tudo isso a partir de R$ 99.990. Pega o telefone agora e anota 849-8111-1109 e garanta já a sua casa modelo 2021. E chegou a hora de irmos a Brasília. Vamos conferir as notícias do dia direto do Congresso Nacional. Quem traz todas as informações para a gente é Napoleão de Castro. Boa noite para você, Napoleão. Cumprimentos a você, muito boa noite ao nosso telespectador do Band Cidade, voltando de Brasília, segunda-feira.
com as informações aqui direto do Salão Verde da Câmara Federal. Olha, amanhã e quarta teremos no Senado a definição dos comandos das comissões permanentes naquela casa. Teremos várias reuniões envolvendo todas as comissões e nessas reuniões serão definidos os integrantes, presidente, vice e os integrantes das mesas diretoras. O mesmo vai ocorrer também aqui na Câmara Federal, inclusive com a perspectiva de instalação do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que tem 2 temas a serem apreciados. A situação da deputada Flor de Lis, do Rio de Janeiro, e também do deputado Daniel Silveira, que teve mantida a sua prisão estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em votação do plenário da Câmara por ampla maioria na última sexta-feira à noite. Aliás, nesse sentido, vamos ter também a Comissão de Reforma Tributária, que é um dos temas prioritários que o governo está colocando para esse ano 2021, dentro, inclusive, do que vai ser debatido também na questão da aprovação do orçamento 2021 do governo federal. Aliás, sobre o tema reforma tributária, quem conversou com a gente foi a senadora Zenaide Maia. E ela deu detalhes da sua preocupação e da sua luta em favor desse tema. Não acredito em reforma tributária que não tem uma tabela progressiva. O Brasil, um trabalhador que ganha menos de R$2.000 já paga imposto de renda. E um que ganha menos de R$5.000 paga 27,5%. E quem ganha 100, R$200.000 paga o mesmo 7,5%. Os que pagam, gente. Porque existe um projeto de lei de 1995, que começou a ser executado em 96, que permite que pessoas físicas, acionistas de grandes empresas, podem fazer retirada de lucros e dividendos do tamanho que tiver. Isso é tão grave que nós temos 21 mil pessoas no país, Brasil, físicas, acionistas de grandes empresas, que fazem retiradas mensais de mais de 300 mil mês, e esse povo não paga imposto. Senadora Zenaide Maia, prós do nosso estado, em conversa com a equipe do Band Cidade. Napoleão de Castro, do Congresso Nacional, para o Band Cidade, na Band Natal. Muito obrigada pelas informações, Napoleão. E você que está em casa, com certeza já teve essa dúvida. Reforma ou compra a casa e se muda? O número de pessoas com algum plano desse tipo aumentou, o que aquece o mercado da construção civil. A ampliação da cobertura do apartamento foi adiada por 4 anos. Mais tempo em casa, por causa da pandemia, motivou a Clarissa a realizar a reforma no ano passado. Agora, a família tem mais espaço. Aí quando surgiu o tempo, eu disse, bom, vamos deixar a sujeira de lado, vai ter sujeira e vai ter obra. Reformas como essa puxaram a venda de materiais de construção. Em 2020, o faturamento das lojas do setor cresceu 11% em relação ao ano anterior. A tendência é que o ritmo das obras continue acelerado. Uma pesquisa realizada por um aplicativo de controle de finanças mostrou que a quantidade de brasileiros com intenção de investir no imóvel onde mora aumentou 48% em janeiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Como se eu fosse fazer uma viagem, mesma coisa, eu tenho que me organizar, ver os fornecedores, quanto que eu vou gastar, de quem eu vou poder contar, para que a gente não tenha uma surpresa. E o desejo dos brasileiros de investir mais em casa garante também empregos. A empresa de reformas do MAI convive um ótimo momento. Tem obras agendadas até maio e ele está contratando. Recentemente contratei um pedreiro e um servente, que já estão atuando, já estão trabalhando. E acredito que agora, conforme for a demanda, vai haver mais contratação. E agora a gente faz um alerta. O Pix é um meio de pagamento que veio para facilitar a vida das pessoas. Só que os criminosos também estão se aproveitando para cometer crimes violentos. Os bandidos param o carro, sequestram o motorista e depois limpam a conta bancária da vítima. A prática antiga agora tem uma novidade. Criminosos usam o Pix, o novo sistema de transferências bancárias gratuitas e 24 horas. Nessa semana, a polícia prendeu 2 quadrilhas que agiam em São Paulo, se aproveitando da facilidade da ferramenta. O mesmo delito com uma nova roupagem. No sequestro relâmpago tradicional, o criminoso fica mais exposto porque ele precisa ir até o caixa eletrônico fazer o saque. Policiais podem perceber a movimentação suspeita e tudo fica registrado em câmeras de vigilância. Nada disso ocorre quando a transferência é feita pelo Pix.
Por outro lado, fica mais fácil rastrear o bandido no mundo digital. Com uma análise das transferências feitas pelas vítimas durante o sequestro, a polícia pôde chegar com facilidade aos suspeitos presos na capital paulista. O que é importante nesse momento é justamente a polícia dar uma reação bastante eficiente, porque isso pode ser um fator de contenção antes que a onda se espalhe. Então, essa resposta rápida e eficiente, ela é um fator controlador de crimes. Uma maneira de se proteger é reduzir o limite diário de transferências pelo Pix. Em caso de sequestro, é essencial registrar um BO e pedir reembolso, mas ele pode ser negado. Os bancos também têm um papel importante para garantir a segurança das operações. Não é incomum o banco checar quando aquele indivíduo quer fazer transações de altos valores. Então nós precisamos desse tipo de conduta dos bancos para de alguma forma criar uma checagem com o consumidor ou um bloqueio momentâneo quando o valor for diferente do perfil do consumidor. Então quando o valor for muito alto, uma transferência de madrugada, criar um bloqueio ou desestimular esse tipo de crime, como sequestro relâmpago, com a utilização do Pix. E o Band Cidade faz agora um breve intervalo. A gente volta em 1 minuto. De volta com o Band Cidade, a gente fala agora sobre futebol, porque como você já sabe, o Campeonato Potiguar deste ano será transmitido aqui na tela da Band. A estreia na próxima quarta-feira com ABC e Globo, e a Band, claro, está preparando uma cobertura com nomes importantes do jornalismo esportivo local. Tudo para levar o melhor do futebol potiguar para dentro da sua casa. Essa ainda não é exatamente a imagem que o torcedor potiguar quer ver em campo e na TV. Mas a espera já tem data certa para acabar e tá pertinho. Nesta quarta-feira, dia 24, o Campeonato Potiguar está de volta. 8 clubes participam da competição, que terá o mesmo formato do ano passado, com apenas alguns ajustes no calendário por causa da participação do ABC e do América na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. Esse campeonato ele é decidido e resolvido em jogos de ida e jogos de volta, de fácil aprendizado para o torcedor, jogos em que ele se decide clássico em cada partida. Isso é bom, deu certo no que passou e agora, em canal aberto, nesse momento que estamos atravessando, é a oportunidade única de mostrar a renovação e o novo futebol do RN. A partida de estreia do Campeonato Potiguar será entre ABC e Globo. O jogo será transmitido aqui pela Band, que olha, está caprichando e sabe que precisa ser os olhos do torcedor, principalmente num momento como esse, de restrições e estádios vazios. Nós vamos estar nesse momento que ainda não pode ter público nos estádios, nós vamos ser os olhos do torcedor. O torcedor potiguar vai poder acompanhar todos os lances dos principais jogos pela tela da Band. Então é motivo de muita responsabilidade, ao mesmo tempo de grande satisfação. A gente está entrando com uma super equipe, com equipamentos novos adquiridos, uma estrutura realmente digna da Band e do tamanho do Campeonato Potiguar. Criado em 1919, o Campeonato Potiguar só deixou de ser disputado em 1942, quando a cidade de Natal foi considerada como de vital importância para a campanha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, o cenário também é de guerra, só que contra a Covid-19. A bola vai sim rolar no campo, sem a presença da torcida, mas com a garantia de que, pela TV, emoção não vai faltar. A responsabilidade da gente que transmite lá embaixo aumenta 300%, né? Porque o torcedor está em casa, ele vai estar acompanhando todos os lances, então é muito importante que a gente consiga passar para ele o que está acontecendo dentro das 4 linhas, né? E até mesmo fora, os bastidores, aquela entrevista, aquele jogador mais efusivo. A nossa expectativa é enorme, mas só não é maior que a do torcedor, né? Acho que o torcedor, neste momento, um momento ainda delicado, ainda de enfrentamento da pandemia, você ter a chance de acompanhar a sua equipe
em TV aberta, de maneira mais democrática possível, ou seja, todo mundo tendo acesso a isso. É um momento muito especial, é um golaço, eu acho, que da Band que marcou com isso, e vai trazer de volta o torcedor para o estádio, de uma maneira diferente, lógico, né, em casa, uma arquibancada especial, mas vai trazer, vai reaproximar o torcedor do seu clube do coração. Tá aí time de peso, Ana Carla Martins em campo, narração de Diego Dantas e comentários de Bruno Araújo. Não perca, então, a abertura do Campeonato Potiguar na próxima quarta-feira, às 9h45, ABC e Globo aqui na tela da Band. Na quinta-feira, você também vai poder acompanhar o jogo do América contra o Força e Luz às 3 horas da tarde, só que lá no YouTube da emissora. E o Band Cidade vai ficando por aqui. A sua companhia agora é o Jornal da Band. Uma ótima noite para você e uma excelente semana para todos nós.